E chegou a hora de falarmos do Pai, do Todo-Poderoso, do cara mais importante, do top of tops da filosofia. Vem comigo que eu te mostro quem é. Muito bem, aplausos que lá vem ele. Sócrates, Sócrates de Atenas. O cara, né, gente? A gente tem alguém que deu um nome, cunhou a palavra filosofia, amigo da sabedoria, amante da sabedoria, que foi Pitágoras. A gente teve o cara que desmistificou e começou a fazer uma reflexão sobre o mundo, o primeiro filósofo que a gente fala que é Tales de Mileto, um pré-socrático, mas o cara que trouxe a filosofia do céu para a terra, como diria Cícero, o cara que começou a ver a condição do homem, o que eu estou fazendo aqui, o que eu busco, o que eu preciso, o que eu sei, talvez nada sei, foi Sócrates. Então vamos começar a falar um pouquinho dele. Quem foi este cara super importante, a personagem mais enigmática de toda a história da filosofia? Primeiro eu vou tirar uma dúvida aqui, tá? Porque a personagem. O cara é um homem, professora, ele não é o personagem. Na verdade, hoje se aceita o personagem, a personagem. Mas antigamente a gente falava só a personagem, porque se refere à persona, à máscara que lhe cabe naquele momento, tá? Por isso a personagem. Depois deixa a parte, por que enigmático? Porque há quem diga que ele nem existiu. Há quem diga que ele foi uma alucinação de seus discípulos. Se fosse só Platão, seu discípulo, talvez, mas a gente tem outros, né? Então a gente aqui em filosofia, sim, Sócrates existiu, embora não tenha registros escritos. Sim, ele existiu. Ele nasce em 470 e falece em 399 em Atenas. Portanto, com 71 anos. Não deixa nada escrito. Bom, Sócrates andava pelos mercados, pelas praças, pelas ruas da cidade, abordando as pessoas, questionando as pessoas, principalmente os jovens, tá? E ficava por horas conversando com aquelas pessoas, dialogando, principalmente com perguntas. A gente já vai entender um pouquinho desse método socrático. Ou então ele passava horas em si mesmado, né? Em si mesmo, pensando, divagando. Por que ele não deixou nada escrito? A gente está ali no período de tradição oral, tá? Então, já em Homero, em Hesíodo, eu citei isso nas aulas de filosofia mais antiga, mas do período pré-socráticos, né? O período da mitologia, do mito ao logos. Vocês vão encontrar vídeos aqui no canal sobre isso. E também porque ele acreditava que a verdade só era acessível por meio do diálogo, por meio de respostas e perguntas, e conforme aquele diálogo ia se travando. Porque quando a gente coloca a coisa por escrito, vira uma coisa absoluta. Não tem a dialética, não tem o diálogo. E também, quando eu coloco algo no papel, eu me dou ao luxo de esquecer. E é uma verdade, né, gente? Pergunta rápida para vocês. Quantos telefones celulares vocês lembram de cabeça? Eu não lembro nem o do meu marido. Depois que você tem um objeto para você gravar, que você vai na carinha da pessoa e liga, não tem mais por que você ficar memorizando. Então ele pensava nisso. Ele pensava que se ele colocasse a obra, eu não sou contra nada por escrito, tá? Mas se ele colocasse a obra por escrito, ele não precisaria memorizar e com o tempo ele esqueceria, ele não estaria mais falando daquilo, tá? Bom, através de Sócrates a gente tem várias correntes filosóficas que são fundadas, diversas mesmo. Por quê? Porque ele dizia coisas que podiam ser interpretadas das mais diversas formas. Então ele vai ter pessoas que vão pensar na corrente idealista, do mundo ideal, mundo das ideias, como Platão, e a corrente realista, por exemplo, com o ícone aí Aristóteles. O real é o que existe, não tem essa coisa de idealização, tá? Falei tanto de Platão aqui, esqueci de falar que ele é o maior responsável por chegar a nós aquilo que Sócrates dizia de forma escrita. Entre outros, Xenofontes, entre outros filósofos, Platão é o mais importante neste quesito que nos faz chegar às histórias de Sócrates, a vida dele, tudo que a gente estuda sobre ele, tá?
Bom, como se dava esse diálogo socrático? Primeiro é importante falar que Sócrates era completamente desprovido de vaidade, tá? Ele não dava nenhum valor à aparência, ele andava bem de qualquer jeito. Se diz sobre a história de Sócrates que ele era um cara que não era atraente, mas que serviu a polis grega, Atenas, para procriação. Era muito procurado para gerar filhos, tá? Isso é uma das histórias que se conta pelo lado dos fundos da filosofia, tá? Mas ele dava valor pro raciocínio, o importante era o que você tinha na mente, não se importava como se vestia, com aparência, higiene pessoal, nada disso, tá? Ele era um cara que era um andarilho, andava por aí com o que tinha, com a roupa que tinha, do jeito que tava e falava com as pessoas, tá? Indagava as pessoas sobre temas éticos, políticos, e deixava o seu interlocutor desenvolver o seu raciocínio. Eu vou citar aqui um exemplo, né? Então ele tá lá conversando com a pessoa, ele fala: "O que é coragem para você, meu amigo?" Aí o cara fala: "Ah, coragem é quando você tem a capacidade de ficar do lado das pessoas que são justas, né? Você admira a posição delas, fica do lado delas." Aí ele: E o que é justiça?" Então ele ia desencadeando as ideias, ia fazendo perguntas, até a pessoa achar a resposta daquilo que ele estava perguntando, mas dentro dela, sob o ponto de vista dela. Lógico que ele ia levando de um jeito que chegasse aquilo que ele considerava a verdade sobre o tema, tá? Mas ele não oferecia respostas prontas, tá? O próprio interlocutor produzia o saber. Então a gente vai chamar isso de aporia. Não há uma resposta definitiva no fim do diálogo. Sabe aqueles filmes que vocês chamam de cult? Que a gente assiste, chega no final e fala: "Caramba, o cara não morreu?" Ou então: "Caramba, o cara morreu?" Ou: "Poxa, mas ele não voltou? Ah, eles não ficaram juntos?" Dá uma sensação... Eu vou dar um exemplo aqui de um filme que eu gosto muito, que é Efeito Borboleta. Quem não assistiu, vou dar spoiler, sinto muito, pula essa parte se não quiser ouvir spoiler. Mas o final do filme, eu não vou dar muito spoiler, só alguns. Ele dá a sensação, depois ele tomar a atitude lá de não querer conhecer a menina para protegê-la, ele dá a sensação, quando eles se trombam, de que, poxa, vai... De algum jeito eles vão se conhecer, tá no destino deles se conhecer. Mas não é uma resposta. É uma coisa que fica latente em você, que você quer que seja, tá? Então isso é aporia. Não tem um discurso final, uma mensagem final. Tem apenas essa sensação de que essa resposta é a correta, de que a gente vai continuar essa discussão, tá? Dessa forma, quando ele fazia esses questionamentos, deixava a pessoa com uma pulga atrás da orelha, ele acabava expondo pessoas renomadas em Atenas, tá? E essas pessoas são as que vão julgá-lo e vão se voltar contra ele, tá? Quando ele não dá a resposta, ele está evidenciando um caráter muito importante da filosofia e do filósofo, do amante da sabedoria. O filósofo, ele busca a sabedoria, ele a persegue, porque ele não a possui. Então ele não vai ter respostas corretas para o mundo, ele vai estar sempre perseguindo o que ele julga ser a verdade. Poético, mas real. Daí vem o só sei que nada sei, tá? Ele, quando vai consultar um oráculo, vai ser dito para ele que ele é o cara mais sábio de Atenas, né? E ele vai dizer: como eu posso ser o mais sábio se só sei que nada sei? E é essa postura de não saber que o torna sábio, porque quando a gente não sabe uma coisa, a gente sempre quer aprender, né? Então vamos supor que você manje muito, sei lá, de futebol. E aí eu chego para você e falo assim: pô, quero te contar, te explicar uma regra aí do jogo de futebol, te explicar o que é... Gente, fugiu o nome, quando a pessoa chuta pro gol, mas não vale o gol porque ele tá no último homem da linha, tá atrás dele. Gente, pera, vou pedir ajuda pros universitários. Impedimento. A voz do além aqui, chamada meu marido, me lembrou o nome. Então o último cara da zaga tá ali, o impedimento é isso. Aí o cara vai olhar pra mim e falar: a mina vem falar pra mim regras de futebol, não quero aprender nada, tal. Mas talvez eu fosse colocar alguma coisa a mais que ele não saiba, ou a minha opinião, ou um lance de um jogo que ele não assistiu e por isso me veio à cabeça. Mas ele vai ficar sem saber, porque ele tá cheio de razão, não quer escutar,
né? É essa postura de sempre estar na humildade, sempre querer aprender, esse só sei que nada sei, que permite que ele sempre esteja aprendendo e se aprimorando. Tá? Por isso, o oráculo diz que ele é o mais sábio dos homens. Dialética socrática. Buscar a verdade por meio da interrogação, tá? Essa postura do só sei que nada sei é pertinente a essa dialética socrática, tá? O oráculo que diz isso para ele é o de Apolo, que eu esqueci de falar, de citar. Eu faço as anotações, aí não consulto, é assim que funciona, né? Me empolgo com Sócrates. Primeiro vamos entender o que é dialética. Dialética, ela parte de duas premissas, uma conclusão que pode virar uma nova premissa. Então vamos lá. Eu coloco para vocês, muito didático assim, mas en passant, tá, gente? É muito mais profundo que isso. Mas eu coloco aqui para vocês que toda maçã é doce. Isso é uma afirmação, uma tese que eu tenho. Pô, toda maçã é doce. Alguém para me contrariar vai dizer, professora, eu já comi uma maçã verde e era extremamente azeda ou amarga. Ele tá me contrariando, então ele tá colocando uma antitese, o que a gente conhece na língua portuguesa por antítese, né? Tem a minha tese e a antítese dele. Aí vem um terceiro e fala assim, não vão brigar, pessoal. Todas as maçãs são doces, exceto a verde. Pronto, ele pegou a minha tese, pegou a antítese do outro e formulou uma conclusão. Uma síntese, tá? Ótimo, dialética. Mas tem o final? Não tem. Porque aí chegou uma quarta pessoa e falou assim, eu já comi uma maçã verde que era doce. Já ferrou tudo que a gente, toda a paz que nós tínhamos selado, né? E aí ele formulou, ele a partir da síntese, ele transformou ela em tese e formulou outra antítese, tá? Aí vem alguém e fala, vamos comer laranja. Pronto, ele já mudou tudo. Enfim, a dialética está sempre argumentando e contra-argumentando, buscando a verdade por meio de perguntas, né? De teses que depois você reformula, de perguntas, assim, então a coragem é isso, mas então, o que é justiça? Então a justiça é isso? E o que é isso? Tá? Ele fazia isso através da ironia socrática, interrogava o interlocutor até revelar a ele a sua própria ignorância. Vou dar um outro exemplo aqui, dito sobre Sócrates. Por exemplo, ele encontrou uma vez uma pessoa na cidade e perguntou para a pessoa o que era justiça. Tá? Perguntou para um juiz o que era justiça. E o juiz falou para ele assim, ser justo é compactuar com o que é bom. Me dá um exemplo de justiça. Um exemplo de justiça é quando você pega alguma coisa de alguém que não é sua, você devolver para esse alguém. Isso é ser justo. E aí Sócrates vai falar, vamos supor que se eu tivesse emprestado uma espada para alguém e essa pessoa não devolveu. Aí o juiz vai falar, isso não é justo. Pois é, só que naquele dia o senhor estava colérico, estava fora de si, estava brigando com uma pessoa, foi um amigo, né, naquele momento de discussão, fora de si, foi na sua casa buscar a espada para matar aquele amigo. Mas a espada não estava. Então, será que aquela pessoa não causou uma boa ação? Será que ela foi tão injusta assim? Ela impediu o senhor de cometer um assassinato. Certo ou errado, Sócrates, o juiz ficava com Nazaré Tedesco, sabe? Formulando uma resposta e ficava... E não gostavam disso. Cara, o cara tem resposta para tudo. Tudo ele coloca uma situação em que eu tô errado. Eu nunca tinha pensado nisso. Então eu sou burro, ele é inteligente. E os poderosos não gostam muito dessa situação, né? O que Sócrates fazia era chamado de maiêutica. Maiêutica é a arte de dar à luz, tá? A mãe dele era parteira. Ela fazia partos, ela exercia a maiêutica. E ele trabalhava da mesma forma que ela. Acredito que muitos de vocês que me veem não são mães, né? Mas antigamente não existia médico, a gente fazia parto com parteiras, as pessoas, mulheres. E aí a parteira, qual é o serviço da parteira? Ela fica ali e fala, respira, tá vindo. E aparta o bebê, né? Segura o bebê. Mas o trabalho todo é da mãe. Ela tá ali para verificar se tá tudo bem, se a criança não se enrosca, se verificar se tá saindo no tempo certo, se tá na posição correta. Mas o trabalho é da mãe, ela tá ali para estimular. E Sócrates vai pegar daí e vai dizer que ele também tá ali para estimular. Ele tá ali para
dar à luz ao conhecimento. Então ele faz isso com as pessoas, ele vai perguntando, todo mundo tem conhecimento, eu vou perguntando para que saia de dentro de você. Para que você me traga alguma coisa nova, eu vou adquirir conhecimento e eu te ajude na direção disso, né? Isso é o ensino socrático, método socrático. E por tudo isso, Sócrates foi julgado, né? Então nós temos aqui o julgamento de Sócrates, incomodou os sábios, foi acusado de profanar os deuses e corromper a juventude. Como isso? Profanar os deuses. Quando ele manda fazer uma reflexão do que você deve ou não fazer na vida, que os erros são seus e não de elementos mitológicos, míticos, ele está profanando os deuses. E corrompe a juventude porque ele faz a juventude pensar, a juventude não dá tanta credibilidade àquilo que era colocado para ela como absoluto. Enfim, isso é uma corrupção da juventude, uma doutrinação, né? Ele se recusou a pedir clemência, tá? Ele foi considerado culpado por uma maioria simples, uma maioria muito apertada. As pessoas gostavam dele, ele era muito considerado. E aí alguém foi lá e falou pra ele, olha, cara, pede desculpa, fala que você não vai mais fazer isso, não fica nessa não. E ele vai dizer, não vou pedir desculpa, tá? Não vale a pena viver pra mim se for assim. O que eu fiz foi pro bem do Estado e eu me recuso a pedir desculpa. Então ele vai morrer cercado por todos os seus amigos, ingerindo um cálice de cicuta. E vai deixar como legado o conhece-te a ti mesmo. Morre cercado por seus discípulos, isso é escrito depois por Platão. Mas o importante a gente colocar aqui, bom, pra quem não sabe que esse cicuta é um veneno paralisante, né? Então você toma e vai paralisando dos pés até chegar na cabeça, no coração, na verdade, né? E a pessoa morre. E ele muito calmamente toma e deixa o legado do conhece-te a ti mesmo. O que é o conhece-te a ti mesmo? Questiona as verdades estabelecidas, veja se ela serve para você, procura saber quem você é e o que você tem para fazer nesse mundo. Não deixa que os outros te deem essa missão que às vezes não lhe cabe, tá? Então esse é o maior legado deixado por Sócrates. E eu vou passar aqui o final, a frase. Aqui tá a morte de Sócrates, tá? Feita uma arte de Jean-Louis David, de 1787, mas eu vou passar aqui a frase que ele diz quando falam para ele pedir desculpas. Uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Se eu não posso refletir, se eu não posso pensar sobre quem eu sou, o que é esse mundo e discutir com as pessoas, não vale a pena continuar vivendo, tá? Importante mesmo na atualidade. Tá falado sobre Sócrates, a gente ainda vai falar mais sobre ele. A gente vai falar dele como um coringa em Atenas, como é que ele era ali, né? Num baralho de cartas marcadas, ele era o coringa. E essa parte importante dele, então ativa o sininho aí para receber mais aulas. Eu queria deixar vocês com uma reflexão aí para vocês me responderem nos comentários, se tiverem afim, obviamente, tá? Como é que você lida com verdades absolutas? Como é que você lida com aquelas coisas que você aprendeu desde pequeno dos pais, dos professores, dos líderes religiosos? Pesquisa? Aceita? Como você lida com isso? Importante saber, até porque, principalmente na idade da maioria dos alunos que vão assistir essa aula, a gente é muito rebelde, a gente ou engole muito e aí na hora de contestar vai com rebeldia. Eu quero saber o que vocês... E nessa era aí de fake news e tudo mais, eu quero saber como é que vocês lidam com isso. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como é que você se comporta diante de um acontecimento injusto, né? Sócrates não conseguia engolir as injustiças e pagou dessa forma. E você? Quando você vê um acontecimento injusto, tem algum exemplo aí pra me dar? Como é que você se comportou? Fica aí aberto para vocês colocarem suas opiniões nos comentários. Se quiser deixar as dúvidas também, vou adorar responder. Curte se curtiu, compartilha se você achar que é útil para alguém e a gente se vê em breve.